Jesus foi condenado e morto por um crime político. Sim, apesar de ele não ter sido o Messias político que os judeus esperavam, ele acabou sendo morto, condenado por tal ato, um ato político. Vamos ver como isso se deu e por que isso se deu. A primeira coisa que a gente precisa entender é o contexto político de então. O mundo de então era dominado pelo Império Romano, inclusive os judeus. Os judeus estavam sob o domínio do Império Romano, ou seja, eles tinham que pagar tributos e obedecer às leis do Império Romano. Eles não poderiam sair fazendo qualquer coisa sem antes ter a liberação ou autorização de Roma. E esse é o cenário político. É nesse tempo que Jesus inicia o seu ministério. E quando Jesus chega, ele começa a pregar certas coisas diferente do que os líderes religiosos judeus pregavam. Jesus vem falando acerca de mudança de coração, de mudança interna, para um povo que estava acostumado a lidar com uma religião totalmente externa, cumprindo rituais, cumprindo protocolos, cumprindo tradições. Então Jesus vem denunciando a hipocrisia desses líderes religiosos judeus e, obviamente, eles não gostaram de ver Jesus pregando essas coisas diferente daquilo que eles pregavam, ainda mais denunciando a hipocrisia deles, os chamando até mesmo de raça de víboras, ou seja, suas cobras, chamando-os de sepulcros caiados, ou seja, um sepulcro que é bonito por fora, mas que traz podridão por dentro. Essas coisas que Jesus vem denunciando. E como eles não gostam disso, eles começam primeiramente tentar forjar em Jesus uma blasfêmia. Então eles interpretam que Jesus estava blasfemando contra Deus quando Jesus diz que é filho de Deus, e quando começam a dizer que Jesus é o Messias. A partir de então, eles planejam matar Jesus. Só tinha um problema: eles não poderiam matar Jesus sem autorização de Roma. Mas surgiu outro problema, porque o Império Romano não estava nem aí para as disputas e questões teológicas e religiosas dos judeus. Então, os judeus precisavam que Jesus ferisse alguma lei romana para que então os romanos o matassem ou o autorizassem que Jesus fosse morto. Então, agora, além de forjar a blasfêmia no âmbito religioso, eles começam a tentar forjar um crime político em Jesus. Que crime é esse? Repare que quando eles enviam alguém perguntando a Jesus sobre o tributo a César, se era lícito ou não, eles mandam alguém e alguém pergunta: mestre, a gente sabe que o senhor é isso, o senhor é aquilo, o que o senhor acha? É lícito pagar tributo a César? Eles tinham a esperança de que Jesus falasse: não, vocês não têm que dar nada a César, eu sou o rei, para que então ele fosse enquadrado nesse crime de dizer que não precisava dar nada a César, ou seja, o rei romano, ou seja, ele estaria assim descumprindo a lei romana, então sim eles teriam motivo para matar Jesus. Só que Jesus não cai nessa. Jesus olha e fala: de quem é essa imagem na moeda? É de César. Então ele diz: então dá a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas mesmo assim, eles não satisfeitos, prendem Jesus e levam até Pôncio Pilatos, governador da Judéia, ou seja, um governador da região, um oficial romano, e diz que Jesus estava infringindo a lei romana, que Jesus estava se dizendo rei dos judeus. Então eles queriam dizer que Jesus estava querendo dar um golpe político, assumir o trono que era de César. Essa era a justificativa deles, dos judeus, para que os romanos autorizassem a morte de Jesus ou matassem Jesus. Pilatos olha para Jesus e vê que Jesus não tinha intenção nenhuma, ele sabia, olhou para Jesus e óbvio que Jesus não estava com intenção nenhuma de roubar o trono de César, e pergunta para Jesus: você é rei dos judeus? Jesus diz: você está dizendo isso. E conversa vai, conversa vem, Pilatos chega
nos judeus e diz: eu não vejo crime nenhum nesse rapaz, eu não estou nem aí com as disputas religiosas de vocês, mas eu não vejo crime nenhum nesse rapaz. E eles começam a pressionar Pilatos, dizendo: mas ele está dizendo que é rei dos judeus, então você é inimigo de César, se você deixar ele vivo, você é inimigo de César. Aí Pilatos dá aquela amedrontada, dá aquele passo atrás e começa a pensar: e se isso chega no ouvido de César? Se chega no ouvido do rei, que tem alguém querendo tomar o trono dele, e eu deixei esse cara viver, e eu deixei esse cara livre. Apesar de Pilatos saber que Jesus não tinha nada a ver com aquilo, que Jesus não queria tomar o trono, apesar de ele saber que Jesus era inocente, então ele resolve, ele fala: olha, eu posso liberar quem que vocês querem que solte? Vocês já conhecem a história. Eles pedem, obviamente, os judeus enfurecidos pedem para soltar o bandido real e deixa o Jesus preso. Crucifique Jesus, crucifique Jesus. E é assim que Jesus é crucificado, por esse crime. Na cruz, eles escrevem Rei dos Judeus. Então, esse é o crime que Jesus cometeu segundo os romanos, não é? Condenado pela lei dos romanos como um preso político, morto politicamente falando, porque ele queria tomar o trono de César. Essa é a trama, essa foi a trama dos judeus, dos líderes religiosos, para incriminar Jesus. E por isso eu digo que Jesus foi preso e morto por um crime político. Fique com esse vídeo, espero que você tenha gostado. Até mais.